Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Nesse episódio a gente vai trazer um caso que, como muitos, chocou na época e gerou inúmeros debates, mas conforme foi saindo dos noticiários aos poucos, foi sendo esquecido, exceto por pessoas que tiveram a vida transformada para sempre. Hoje nós vamos relembrar e debater o evento que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis, que na sexta-feira em que a gente lança esse episódio, dia 17 de maio, pode entrar numa outra etapa de julgamento. Recapitulando, então, em dezembro de 2019, ocorria na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, o Baile Funk 17, com um público estimado entre 5.000 e 8.000 pessoas. Durante o baile, a Polícia Militar deflagrou uma ação chamada Operação Pancadão, que visava reprimir festas de baile funk pela cidade. O resultado da ação da polícia foi a morte de 9 jovens. Primeiro, a Polícia Militar tentou justificar a ação dizendo que o tumulto começou a partir da tentativa de abordagem de 2 suspeitos armados que teriam entrado no fluxo, algo que nunca foi comprovado, já que esses suspeitos nunca foram encontrados, e que policiais agiram em legítima defesa, porque supostamente teriam sido agredidos pelos participantes do baile que teriam atirado em sua direção garrafas e pedras, o que os teria feito optar por dispersar a multidão com o uso de bombas de gás e balas de borracha. Essa versão inicial da Polícia Militar aos poucos foi sendo desmontada e depois de vários meses o relatório da Polícia Civil determinou a responsabilidade da PM na morte dos jovens. Além da imagem de câmeras não condizerem com o relato inicial, o relatório demonstra que a ação da polícia não parece ter sido de dispersão, mas de cerco, encurralando as pessoas que tentavam sair pelas vias possíveis, fazendo com que as vítimas ficassem prensadas pela multidão acuada. Segundo o laudo pericial, 8 delas morreram por asfixia mecânica e uma por traumatismo, que é condizente com pancada ou compressão. Esses laudos foram importantes porque descartaram a tese do pisoteamento ocorrido por confusão. Uma vez que as pessoas morreram espremidas por conta da manobra de cerco policial, seria da PM, portanto, a culpa pela morte desses 9 jovens. Dos mais de 30 agentes que participaram da Operação Pancadão, o Ministério Público de São Paulo indiciou 12 policiais por homicídio doloso qualificado. Um fato que pesa nessa acusação é o seguinte: o resgate desses jovens levou 34 minutos para ocorrer e eles já chegaram mortos ao hospital. A polícia alegou que estava cercada e por isso não fez os primeiros socorros no local, outra coisa que depois foi desmentida. Um dos pontos fundamentais que afronta essa história contada pela Polícia Militar e explica melhor o que ocorreu na noite do massacre é o relatório do CAAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Além de fazer um relatório detalhado, em parceria com a Defensoria Pública, o CAAF lançou uma série de vídeos em que explica as provas do inquérito e desconstrói a versão inicial da polícia. Uma das pesquisadoras envolvidas nesse relatório que mudou o rumo das investigações é a antropóloga Desirê Azevedo, que hoje conversa aqui com a gente no Pauta sobre os detalhes do caso e sobre outras camadas sociais que não podem ser esquecidas quando a gente fala dessa chacina. A criminalização da cultura periférica negra e a metodologia violenta da polícia em determinadas regiões são elementos que compõem o cenário desse massacre e que a gente vê ainda se repetirem muito, inclusive o elemento do medo e da impunidade. Familiares dos adolescentes e sobreviventes continuam até hoje à busca por justiça, e por isso também a gente vai ter aqui nesse pauta a participação da mãe de uma das vítimas, a Maria Cristina Quirino, que é mãe do Denis Henrique Quirino, que foi morto aos 16 anos. Esse é um caso que a gente não pode esquecer. E antes da gente falar com a Desirê e ouvir a Maria Cristina Quirino, vamos aos nossos breves recados. Curta ou siga o Pauta nos tocadores de podcast e nos ranqueie com 5 estrelas na Apple e no Spotify, que isso ajuda demais na nossa visibilidade. Não esquece de enviar comentários pra gente no Spotify e em outros tocadores assim que terminar essa entrevista. Conta pra gente o que você achou desse papo. Você quer que mais pessoas conheçam as conversas que a gente traz aqui? O boca a boca é a forma mais eficiente. Compartilha nas suas redes sociais, nos aplicativos de mensagem e indique para os amigos e colegas de trabalho, que é por causa disso que o Pauta segue crescendo.
E por fim, vale lembrar que esse podcast, assim como as outras reportagens da Pública, só existem graças ao apoio das pessoas que contribuem no nosso programa de aliados. Com o apoio financeiro mensal, você ajuda a manter o nosso trabalho. Se isso faz sentido para você e se você quer conhecer mais sobre como nos apoiar, acesse aliados.apublica.org e lá você encontra mais detalhes. A quem já é aliada, aliado, aliade, a gente agradece demais. Bom, para começar aqui então o pauta, vamos ouvir a Maria Cristina Quirino, mãe do Denis, que acabou morto na noite do massacre de Paraisópolis. No dia 1º de dezembro de 2019, eu fui pega com a surpresa, da notícia do assassinato do meu filho. Naquele momento foi um momento, assim, muito, muito confuso, porque eu recebi a notícia de uma forma e depois veio à tona tudo o que de fato aconteceu. Então foi o momento de maior decepção da minha vida, porque o maior sofrimento que eu passei ao longo dos meus 40 anos, que era a idade que eu tinha na época, por ter um filho assassinado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ainda veio à tona tudo o que eles fizeram, então foi assim um choque mesmo, um baque. Dia 17 agora vai acontecer a terceira audiência do caso, uma audiência de instrução, onde estão sendo ouvidas ainda as testemunhas de acusação. A gente vai aguardar, os próximos capítulos dessa novela, porque é isso que eu vejo hoje. Tudo isso é como uma novela. Acontece tudo lentamente, muitas coisas corroboram com a naturalidade do caso, dos fatos, por ser, policiais envolvidos. Eu acredito que, na verdade, não é nem acredito, mas eu espero que esse dia 17 termine essa etapa, porque a gente fica sofrendo arduamente, contando os dias, os minutos, os segundos, para que esse processo ande, Óbvio que eu esperava que tivesse vou chamar de milagre. Se acontecesse um milagre, do juiz entender que esses policiais eles não podem mais ser polícia, eles não podem mais estar soltos, eu acho que já seria de um grande sinal, de que a reparação ela vai de fato acontecer. É isso que a gente espera, que a justiça seja justa com a gente. E agora que a gente ouviu a Maria Cristina, vamos então conversar com a Desirê e entender mais detalhes da investigação dessa história. Desirê, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Desirê, para começar aqui, queria pedir para você nos contar da pesquisa que vocês vêm fazendo no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAF da Unifesp. Vocês fizeram um relatório reconstituindo a dinâmica dos fatos no momento do massacre. Quais que foram as principais descobertas? Você pode nos detalhar, por favor? Bom, acho que primeira questão, que é importante esclarecer os próprios ouvintes, é que o CAF não coletou evidências, não o CAF especificamente. Então, eu faço parte do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense desde 2019, entrei assim, coisa de um mês antes do massacre, e nós fomos convidados pela Defensoria Pública para fazer uma assessoria técnica, digamos assim, um trabalho de apoio técnico-científico ao trabalho que a Defensoria começou a realizar no caso de investigação defensiva. A investigação defensiva é uma atividade de investigação que é realizada no âmbito da defesa, de uma pessoa. Geralmente é algo que costuma a ser realizado para a defesa de pessoas que estão enfrentando a acusação do Estado. Então, é muito mais comum que opere nessa chave. A Defensoria Pública, logo após o caso, ela vai passar a acompanhar as famílias, fazer a defesa das famílias, e no âmbito da defesa das famílias, defendendo o direito à memória, à verdade e à justiça desses familiares, ela passa a realizar essa investigação defensiva, então é algo um pouco sui generis nesse sentido, porque é a defesa não de pessoas que estão sendo acusadas pelo Estado, mas pessoas que tiveram o seu
direito violado pelo Estado, né? E a Defensoria, então, vai ao território logo nos primeiros dias, né, depois do massacre, se reúne com a população, com as lideranças e com a população, encontra testemunhas, coleta evidências materiais junto a essas testemunhas, especialmente, né, tem áudios de WhatsApp também, mas prioritariamente vídeos e fotos que foram registrados pelas pessoas que estavam lá e que são moradoras do bairro, e leva esse material até o delegado, né? O caso, ele começou a ser investigado ali pela 89DP, que é a delegacia local, mas logo no dia seguinte é transferido para o DHPP. Então, essas evidências que são colhidas nessa atividade de investigação defensiva da Defensoria são levados para o inquérito policial, o delegado aceita, assimila todas essas evidências ao inquérito. Então, o inquérito passa a ter, além das evidências periciais, né, e materiais que também foram colhidos pela polícia, essas evidências que foram trabalhadas pela Defensoria. E a Defensoria vai nos procurar para poder fazer uma análise técnica desse material, né? Para além de colher e acompanhar as testemunhas e acompanhar o inquérito, a Defensoria queria entender como é que aquelas evidências poderiam falar ou não a respeito do que aconteceu no caso, né? Lembrando que o registro inicial do caso foi feito pelos policiais envolvidos, né? Então, o massacre acontece, são eles que socorrem, né? Entre aspas, e mais adiante eu vou dizer por quê, as aspas, pegam as 9 vítimas, levam nas próprias viaturas ao hospital, de lá eles saem e vão ao 89DP, que é a delegacia da área, e registram o caso. E aí o que eles alegam, né? Eles dizem que que eles foram atacados por uma motocicleta, que essa motocicleta, eles saíram em perseguição, essa motocicleta adentrou o baile, disparando contra eles, e que houve uma correria em função dessa perseguição, e que as pessoas foram pisoteadas nessa correria. E, portanto, o caso foi registrado nesse primeiro momento como tentativa de homicídio contra policiais, mais mortes suspeitas. Esse foi o registro. Então, quando se transfere para o DHPP, já se transfere com uma perspectiva de que poderia haver um homicídio relacionado, né, ao caso. O CAF é buscado por uma experiência que a gente tinha anterior do trabalho com os crimes de maio, que era bastante focado nas evidências necroscópicas, né? Então, nos laudos que foram feitos a partir dos corpos das vítimas, e a princípio era isso que a Defensoria tentava, né, que a gente fizesse, especialmente porque quando os laudos saem, os próprios laudos do IML registram que a morte dos 9 jovens se deu por asfixia mecânica, né, asfixia mecânica indireta, o que significa que eles tiveram os corpos comprimidos ali, né, ao ponto de não conseguir respirar e morreram então asfixiados. E não havia, naqueles laudos, indícios de que tenha havido pisoteamento, né? Por quê? Porque numa dinâmica de pisoteamento você tem lesões relacionadas a esse pisoteamento, especialmente fraturas. E esses jovens não tinham fraturas, com exceção de um deles, que é o Matheus, né? E aí chamou bastante atenção nossa na época que essa única fratura que esse jovem teve, né, o Matheus, na coluna, ela tenha sido usada pela imprensa na época para se referir aos laudos como se eles tivessem confirmado a versão de pisoteamento, né? Então a gente vai se debruçar, a princípio a ideia era que a gente se debruçasse sobre esses laudos, mas quando a gente viu a quantidade de evidências que haviam sido produzidas sobre esse caso, que eram muitas, né, e bastante reforçado por essas evidências, haviam 2 câmeras de segurança no local e elas registraram, cada uma delas, parte da dinâmica dos fatos, mas também haviam essas outras evidências registradas pelas testemunhas de diversos outros pontos da circunferência ali de onde houve o crime, né, que foi basicamente num quarteirão. Então a gente percebeu ao mesmo tempo que essas evidências, nenhuma delas sozinha era capaz de nos esclarecer o que havia acontecido. Era preciso que a gente analisasse cada uma delas, mas principalmente que a gente colocasse essas evidências para conversar, ou seja, que a gente fizesse uma convergência entre todas elas, né? Nos chamou a atenção o fato deles terem morrido asfixiados, né? Porque isso fala sobre o local da morte. Porque nos casos mais recorrentes, né, de mortes cometidas, de situações em que pessoas morrem relacionadas, né, à atuação policial, ou seja, mortes decorrentes de intervenção policial, são casos de que a morte se dá por hemorragia ou por traumas, né, por exemplo.
E essas mortes são mortes um pouco mais lentas. Da asfixia, não. A asfixia ela é uma morte muito rápida. Né? Então, a primeira coisa que a gente pôde perceber em relação, a partir dessas evidências, aí trabalhando só com as evidências necroscópicas, foi que as mortes aconteceram no local. Né? E aí, além dos 2 vídeos que nós temos, né, de câmeras de segurança que estão postados, né, e as outras câmeras, as outras filmagens de testemunhas que estão ali dispostas dentro e fora do quarteirão, a gente tem os áudios do Copom, né, que também nós podemos ter acesso. Essas foram as 3 evidências mais importantes que a gente trabalhou: os áudios do Copom, as câmeras e os vídeos de testemunhas e os laudos necroscópicos. E a partir desses áudios do Copom, a gente sabe que os jovens foram autorizados a retirar os corpos do local e levar para o hospital 43 minutos depois que houve a primeira comunicação de que haviam jovens desfalecidos na viela. Uma morte por asfixia, ela varia também em tempo, mas ela acontece no máximo em 15 minutos. Né? Então, quando eles são retirados do local e levados para o hospital, eles já estão mortos. Mas a questão é que, para fazer o socorro, e aí, né, os agentes de segurança pública que estão na rua, eles são formados em primeiros socorros, não só por situações de confronto com a polícia, mas também por situações de ter que socorrer policiais também, né? Então, esses policiais têm essa formação, né, em primeiro socorro. Então, o primeiro procedimento que você precisa ter é fazer a verificação dos sinais vitais dessas pessoas. E os sinais vitais que os policiais descrevem nos seus depoimentos que esses jovens tinham, é impossível que eles tivessem no momento em que eles foram socorridos, né? Que é respiração, dilatação da pupila, movimentos corporais, porque eles estavam num processo de asfixia, né, que começa com a parada respiratória e evolui por uma parada cardíaca, que é algo que todo mundo que é formado em primeiro socorro sabe identificar. Né? Então, o correto de se fazer naquela situação seria chamar o SAMU e iniciar imediatamente primeiro socorro, né? Iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação. Isso não foi feito. Então, a gente tem uma certeza, e é uma certeza baseada em evidências. Depois, as demais evidências cruzadas, né, especialmente as câmeras, né, as filmagens, as evidências audiovisuais e o áudio do Copom, também colocam em xeque uma série de outros pontos que os policiais colocam na narrativa deles. E, Desirê, a todo tempo, né, a gente vê a polícia também, né, nos julgamentos prévios, enfim, e durante esse processo desse julgamento, tentando deslegitimar e culpabilizar as vítimas, né? Eles estavam num baile funk é lugar de bandido, questionaram se eles estavam sob uso de drogas, né, como se isso tivesse alguma coisa a ver com a morte, enfim. Que relações que você vê entre a criminalização, o racismo e esse extermínio? Em termos de evidências, né, em termos materiais mais concretos, a princípio houve uma tentativa, né, a partir do exame toxicológico, inclusive como foi levantado essa questão, a partir do momento que aparece, né, o uso de drogas pelos jovens, na verdade drogas lícitas e ilícitas, álcool e algumas drogas de uso recreativo, foi levantada a hipótese de que essas drogas tivessem facilitado, por exemplo, o processo de morte, né? E aí, inclusive, houve um questionamento aos próprios legistas do IML e eles fizeram parecer negando que pudesse ter havido qualquer relação entre o uso de drogas e as mortes, né? Então, isso fica descartado. Mas, de todo modo, para além dessa explicação técnica, né, o uso de drogas faz parte, né, de um processo, uma tentativa, como você falou, de culpabilização das vítimas, né? E que vai se conectar, por exemplo, nesse caso em específico, se conecta com a questão da resistência, no sentido de que os policiais alegam de que eles tiveram que fazer o uso das armas não letais, né, fazer o uso das bombas, e, enfim, em razão de uma atuação de resistência da multidão, como se a multidão tivesse se dedicado a proteger aqueles criminosos, né, inicialmente, que estavam na motocicleta, que entraram no baile, atacando a polícia. No contexto específico dos bailes funk,
essa questão do uso de drogas tem a ver com um processo que é bastante conectado, né, entre o julgamento moral das pessoas, né, que estão no baile funk com a criminalização propriamente dita, né, que, bom, a gente sabe, né, que essas mortes, elas ocorreram no contexto de uma operação pancadão, né, e uma operação saturação que estavam acontecendo no território ao mesmo tempo, né, e essas duas operações, elas estão bastante conectadas, né, porque a operação saturação, ela foi desencadeada no dia seguinte à morte de um policial da Força Tática, o sargento Ronaldo Ruas, que estava atuando numa operação pancadão. As operações pancadão, elas existem já desde o início da década de 2010, elas começaram a existir em São Paulo, realizadas descentralizadamente por batalhões, mas a partir de 2019, né, a partir do governo Dória, elas se tornam uma política estadual, elas se tornam uma política pública, através da qual o Dória, como governador, estava ali cumprindo uma promessa de campanha, né? E aí lembrar que, por exemplo, o Dória vai dizer, ainda enquanto prefeito, né, recém-eleito prefeito de São Paulo, antes de ser governador, que os bailes funk em São Paulo são organizados pelo PCC. Então, é um processo de criminalização que vai fazer uma conexão, como se fosse uma coisa só, né? Como se um contínuo fosse, entre os territórios periféricos, a atuação do PCC, enfim, né, de grupos armados no território, os mercados informais de maneira geral e os mercados ilícitos, os mercados de droga e os bailes funks. Então é uma conexão, né, como se tudo isso estivesse profundamente emaranhado e como se o funk e os bailes funk em São Paulo não tivessem uma história própria e que tem a ver com as formas de lazer da juventude periférica, com o direito, né, ao lazer e à cidade dessa juventude periférica. Então todas essas coisas vão se misturar em um mesmo discurso que procura dar aos bailes funk e às pessoas que os frequentam um ar de ilegalidade, né? E com isso referendar as operações policiais, né? Primeiro, o âmbito da segurança pública e dentro do âmbito da segurança pública, as operações policiais como solução para os problemas que, obviamente, estão atrelados à realização de bailes funk de rua sem estrutura, né? Então, aqui eu não estou negando que realizar baile funk na rua com milhares de pessoas e sem uma estrutura adequada não gere problemas. Evidentemente que gera, né? Poluição sonora, questão de estrutura e segurança para as pessoas que estão no evento. Mas daí a você considerar que a solução para esse problema é impedir os bailes, impedir, né? Através de operações policiais, através da atuação da segurança pública, tem uma distância muito grande. Então, essas coisas elas estão bastante conectadas, né, em uma cidade que tem um alto grau, né, de segregação, de exclusão e de criminalização da pobreza. Olhando para o caso de Paraisópolis, em perspectiva com outras pesquisas sobre operações policiais que acabaram com mortos, que padrões de repetição vocês identificam no que aconteceu na noite de 1º de dezembro, no baile da 17? E quais singularidades desse caso fazem ele diferente dos outros, Desirê? Uma boa resposta para essa pergunta, ela esbarra numa questão que é uma lacuna que a gente tem aqui em São Paulo de conhecimento acumulado sobre operações policiais. Porque acho que é algo que é importante, é diferenciar o que é patrulhamento policial de rotina, né, e operações policiais, são coisas distintas. E aqui em São Paulo, muito embora a gente tenha um histórico de pelo menos 2 décadas de operações policiais como soluções para problemas da segurança pública nas periferias de São Paulo, e aí é algo que vem a público, por exemplo, né, agora com a Operação Escudo e a Operação Verão, né, que tem chamado a atenção das pessoas para o problema das operações, mas ao longo de 20 anos a gente teve operações acontecendo nas periferias de São Paulo com pouquíssima repercussão, né, e essas operações elas geralmente são chamadas de operações saturação. As operações são extremamente invisibilizadas, o que não significa que elas não provoquem muitos danos, né, humanitários. Então, eu acho que o que acontece, né, o que a gente pode falar sobre repetições, no caso do massacre, né, a primeira coisa que eu acho que é importante chamar a atenção é que o massacre ele vai acontecer no contexto de 2 operações. E aí, isso é muito diferente da declaração, né, no dia seguinte do massacre, a gente vai ter uma coletiva de imprensa com o Dória, com o Salles, que era o comandante-geral da polícia na época, com o secretário de Segurança Pública, em que tudo é discutido
como se o massacre tivesse sido ocorrido no contexto de uma ocorrência isolada, né? Um homem que passou com uma moto, atirou na polícia, houve uma perseguição, entrou no bairro. Só que não é isso que acontece, né? O massacre acontece no contexto de 2 operações policiais, dessa Operação Pancadão e dessa Operação Saturação. A Operação Saturação, ela durou 5 meses. E aí você tem um conjunto impressionante de denúncias relacionadas a essa operação. E aí, incluindo 3 mortes decorrentes de intervenção policial, 4 desaparecimentos forçados, que não são registrados dessa maneira pela Secretaria de Segurança Pública, né? Não estão assim registrados nos dados, mas são assim percebidos na comunidade, porque as pessoas desaparecem, né? E depois aparecem mortas fora da comunidade. E você teve um massacre. A gente totalizou, no contexto dessa Operação Saturação, houve 15 mortes, as 9 do massacre incluídas dentro. Então, primeiro, o importante, né, de chamar a atenção é para a invisibilização disso. O massacre não é um fato isolado, ele é um fato dentro de um conjunto de violações que estavam acontecendo em Paraisópolis no contexto de uma operação policial. Paralela à Operação Saturação, estavam acontecendo operações Pancadão, né? Como eu disse, as operações Pancadão elas são mais recentes, elas têm mais ou menos uma década. E essas operações elas têm também a sua recorrência de violações relacionadas a elas. Então, a gente está fazendo uma pesquisa, né, nesse momento, porque é um desdobramento, ou é uma continuidade, né, do trabalho que a gente está fazendo no caso Paraisópolis. Nossa primeira pesquisa foi relacionada ao evento, ao fato em si, né, ao que aconteceu no dia do massacre. E o que a gente está trabalhando atualmente é a contextualização desse massacre. Então, como foi possível, né, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo matasse 9 pessoas no contexto de um baile funk. Então, a gente está fazendo essa pesquisa agora. Ao trabalhar com fazer a história tentar entender a história dessa operação Pancadão, o registro mais antigo de violação que a gente encontra nessas operações é de 2012. Então, de 2012 para cá, tem uma série de casos de pessoas que vão ser agredidas, né, algumas lesões corporais com resultados permanentes, por exemplo, a pessoa perdeu o olho, né, ficou cega, tem vários casos desse. Em Paraisópolis, teve um caso em 2013, de uma operação Pancadão, na qual a jovem que foi atingida, perdeu a visão. E em 2018, alguns meses antes do massacre em Paraisópolis, houve um caso de morte, supostamente, de 3 pessoas, supostamente por pisoteamento num baile funk em Guarulhos, o baile funk do Vermelhão. Esse caso teve pouquíssima repercussão, mas ele chegou a sair na imprensa. E a gente teve acesso ao inquérito desse caso e aos laudos das pessoas, né, que morreram nesse caso, e a gente chegou à conclusão de que essas pessoas também não morreram pisoteadas. As pessoas também morreram num processo de asfixia, né? Então, existe uma probabilidade grande desse processo ter sido bastante semelhante com o de Paraisópolis. Então, a gente vive em São Paulo uma situação de operações policiais que geram muitos danos, geram muitas violações humanitárias e que são invisibilizados, né? Essas situações não chegam à mídia, ao conhecimento público. Quando chega, elas são desvinculadas das operações, elas são narradas como se fossem situações pontuais, específicas, relacionadas à resistência, ou seja, à legítima defesa do policial, né? E quase nenhuma dessas histórias, pelo menos que nós tivemos contato e nos aprofundamos em estudar, tem relação com resistência à atuação policial. Paraisópolis, ela é um caso que chamou a atenção, né? Que chegou a público e chamou a atenção para violações que são corriqueiras em operações policiais no estado de São Paulo. Do ponto de vista prático, foi bastante mais difícil criminalizar esses jovens, porque de fato, eles eram todos inocentes, né, como se diz. Então, todos eles eram trabalhadores, todos eles eram estudantes, eles eram muito jovens e eles estavam num contexto de lazer, né? E foi bastante difícil imputar algum crime a eles. Então, se havia uma motocicleta que entrou no baile e atirou, os 9 não estavam na motocicleta. Isso gerou uma comoção bastante grande na época, e aí a atuação dos movimentos sociais e dos poderes públicos fez diferença nesse caso. E esses casos geralmente não caminham dentro do sistema de justiça, geralmente esses casos morrem na delegacia, né? Assim são enquadrados, é considerada legítima defesa do policial, e muitas vezes, mesmo havendo evidências que contradizem, porque são casos que se baseiam muito na narrativa policial, mas boa parte das vezes existem evidências que contradizem essa narrativa, mas mesmo assim
esse caso acaba, né, na fase inquisitorial, com o delegado fazendo a recomendação de que a investigação se encerre, com o Ministério Público concordando com o delegado e o juiz concordando com todo mundo, e os casos se encerram ali, na casa dos 90%. Então, se a gente considerar que esse caso é um caso que se assemelha em termos de dinâmica, né, um caso de morte decorrente de intervenção policial, nesse sentido também é um ponto fora da curva, né, porque é um caso que está caminhando dentro do sistema de justiça. E Desirê, agora para fechar a nossa conversa, né, você está falando justamente disso, quais são as expectativas para o julgamento que acontece agora, dia 17? Até o momento foram 2 audiências, né, dessa fase de instrução, e aí a fase de instrução, ela tem 2 tipos de audiência, né, a de acusação e a de defesa. Então, todas as testemunhas vão ser ouvidas, né, primeiro as de acusação e depois as de defesa. Então, nós já tivemos 2 audiências, as 2 de acusação, a gente está numa 3ª audiência de acusação, né, e nós não sabemos se haverá mais uma, né, porque ainda há uma boa quantidade de pessoas para serem ouvidas, se eu não me engano, 15 pessoas ainda, né? E aí, dentro dessas testemunhas de acusação, você tem tanto testemunhas oculares, né, testemunhas que viram, como testemunhas técnicas, o CAAF, né, eu e a Ana Paula, que é a outra perita, né, a biomédica, já demos nosso depoimento, e as testemunhas de conduta, né, que eu chamaria assim, essa classificação que está fazendo sou eu, tá? As testemunhas de conduta, que são os familiares, que não viram absolutamente nada, né, mas que vão testemunhar, e aí a discussão fica muito em torno justamente da índole, né, da pessoa que morreu, como se, caso tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Mas aí escuta-se, enfim, os familiares vão falar a respeito da índole dos seus filhos, enfim, e a respeito também dos danos causados, né, pelas mortes. Em seguida, vai ter as audiências de defesa, são muitas pessoas também, incluindo o comandante Salles, né, na época o comandante da PM Salles, que está arrolado como testemunha de defesa. Qual é a nossa principal preocupação? É o postergamento, é o tempo que demora entre uma audiência e outra, é a quantidade de testemunhas, né, que provoca mais audiências e mais audiências, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com o tempo, porque do ponto de vista do processo legal, do ponto de vista da justiça, né, você tem os seus tempos marcados por uma série de coisas, uma série de questões de funcionamento interno da justiça. Ele é um tempo frio, né, um tempo burocrático. Mas do ponto de vista das famílias, o tempo é algo que é sentido de outra maneira, né? O tempo é o tempo dentro de casa, é o tempo sem justiça, é o tempo sem que a sociedade conheça a verdade, né? É o tempo com a memória dos meninos sendo desrespeitada, né? Então, o tempo conta diferente, né, para a justiça e para as famílias. Então, eu particularmente, eu tenho muita convicção de que esse caso vai a júri popular, porque são muitas provas materiais, muitas testemunhas. Nós conseguimos expor o nosso relatório e eu avalio muito positivamente, né, essa oportunidade que nós tivemos de expor esse relatório e essa oportunidade única que é de discutir as evidências, de discutir os fatos, e não discutir conduta de A ou B, e não discutir como é difícil o trabalho policial, porque não é isso que está em causa, né? O que está em causa foi o que aconteceu naquele dia. Então, eu tenho uma expectativa muito boa, eu acho que esse caso vai a júri popular. Indo a júri popular, aí eu já não consigo dizer, né? Porque aí são outros fatores que contam, né? O júri decide a partir de paixões sociais, a partir das suas convicções ideológicas e políticas, a partir das pressões, já não é mais uma decisão técnica. Mas considerando que a gente está falando de um juiz de direito, né, que vai decidir, e considerando a quantidade de provas que nós temos nesse caso, eu tenho bastante confiança de que vai a júri. A minha única preocupação é essa, né? Independente de ir ou não a júri, o tempo que demora, o tempo que se gasta para chegar nesse momento, para se ter uma solução, uma resolução final para esse caso, ele é muito custoso afetivamente para as famílias. Então, isso é um dano irreparável, né? É preciso entender que, independente do resultado desse julgamento, do resultado final desse caso, as famílias não têm como repor
né? Não tem como reparar o que as famílias sofreram, e cada dia a mais dessa espera é mais um dia de sofrimento, mais um dia de injustiça, né? E que isso aí é irreversível, né? Irreparável, não tem como. E é um sofrimento completamente invisível, né? Que as pessoas não têm acesso, né? Não sabem o que é um familiar na sua casa com a sua vida dilacerada, né, e voltada em grande medida para a espera de uma justiça que não se sabe quando vai chegar e se vai chegar. Né? Muito obrigada, Desirê. Muito bom ter você aqui. Obrigada, é um prazer também conversar com vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar aqui um outro programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist depois do Pauta. No Rádio Escafandro, você tem mergulhos narrativos em áudio sobre temas que importam nos nossos tempos. No Ciência Suja, você escuta histórias de fraudes científicas e como a própria ciência atuou para resolver esses casos. O Vida de Jornalista traz histórias de profissionais e reportagens que marcaram a nossa história, sempre em episódios muito bem produzidos. Além de vários outros programas e podcasts para todos os ouvidos. Então procura aí o site da Rádio Guarda-Chuva, que com certeza alguma coisa vai te interessar. Boa escuta! Termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, e pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner e os teasers são do Breno Andreata. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, gente. Até lá. Um abraço, gente. Até.